Meus caros, o que é feito do CO2? 2 meses após a paragem quase total do planeta, o que é que aconteceu ao venenoso gás responsável por quase todo o efeito de estufa, o CO2? É que, ao fim de 15 dias, já se viam os patos a nadar nos canais de Veneza. E esta semana mesmo se viu pela primeira vez em 30 anos o Everest a 200 km de distância. Imagens que correram o mundo inteiro. Alegadamente porque a atmosfera estava limpa de poluição. Então, pergunto, o que é que aconteceu ao CO2? Deve ter caído drasticamente, não? Então, o que é que aconteceu ao CO2 e aos terríveis gases que provocam o efeito de estufa? Esperávamos que tivesse baixado drasticamente, significativa, com todos estes sinais visíveis e até perceptíveis através de imagens de satélite. Mas, surpreendentemente, ou talvez não, o que aconteceu ao dióxido de carbono foi nada. Surpreendentemente, e talvez por milagre, o CO2 continua a subir todo o santo dia, como se nada se tivesse passado neste planeta. Como se a vida tivesse continuado exatamente como antes, quando circulavam bilhões de automóveis e quando tínhamos milhões de fábricas a poluir, a emitir esse gás extremamente venenoso para a atmosfera. Como se continuássemos no tempo em que os governos negociavam e arrecadavam milhares de milhões de euros, de dólares, naquelas bolsas de carbono, no mercado de carbono e nos impostos das malvadas indústrias poluidoras e dos desavergonhados cidadãos poluidores que inconscientemente continuavam a deslocar-se de carro, de autocarro, até de avião. Lembram-se? Antigamente havia milhares de aviões nos céus do planeta em cada segundo. Pois, olha, a verdade é que tudo isso acabou, mas ninguém contou isso. O dióxido de carbono continua na ignorância. É que, passados 2 meses de quase total inatividade no planeta, só a China continua a laborar a 100% e não é em todo lado, só em algumas regiões. E não há indícios de nenhum abaixamento na poluição atmosférica, pelo menos registado pelas máquinas. A olho nu vê-se que há. Vemos que a poluição está muito menor. Só que as máquinas, vá-se lá saber porquê, não registram isso. Porque é que o CO2 não nos larga? Olhe, das duas, uma. Ou é porque afinal a atividade humana não tem ordem de grandeza, portanto não tem impacto suficiente para fazer variar minimamente a concentração de CO2 no planeta, e aí tudo o que nos têm contado sobre o aquecimento global e sobre as alterações climáticas é completamente falso. Ou então é porque o Observatório de Referência de Medição de CO2 se encontra numa ilha minúscula no meio do Pacífico e que, por acaso, infelizmente, está ao lado de um vulcão que é o vulcão mais ativo do planeta. Portanto, essa estação atmosférica, o que mede, basicamente, é o CO2 que o vulcão, seu vizinho, emana. Estamos a falar da estação atmosférica da ilha de Mauna Loa
e, portanto, uma ilha situada no meio do Pacífico, uma ilha que foi escolhida pela ONU e, neste caso, pela NOAA, que é um organismo seu para medir as alterações climáticas e, portanto, estamos a falar de uma grande fraude de qualquer maneira, uma grande fraude que esta, no segundo caso, ainda é maior, pois tem a ver com dados contaminados desde sempre. Estão-nos a fornecer mentiras, dados contaminados por um vulcão. De qualquer das formas, trata-se de uma comprovada fraude, esta coisa do mercado de carbono, das emissões, dos trilhões de dólares que são apropriados pelos Estados, tanto às empresas poluidoras quanto aos cidadãos que andam de carro, de autocarro, de avião e que dessa forma poluem o planeta, segundo estas estações de observação fraudulentas, e que de qualquer maneira a fundamentação então desta subida constante de carbono, mesmo quando não há emissões nenhumas, que é este caso, mostra que realmente andamos a ser enganados desde sempre.